Boa noite, pessoal. Eu sou o Ian do IF de São José do Rio Preto. Eu sou do curso integrado em Informática no ensino médio. Estou aqui para apresentar Ariano Vilar Suassuna, um escritor importante para a história da literatura brasileira e da literatura nordestina, né? Aqui está uma foto dele mais jovem, né? E Ariano Vilar Suassuna, ele nasceu em Nossa Senhora das Neves, que hoje é João Pessoa, na Paraíba, em 16 de junho de 1927, filho de Cássia Vilar e João Suassuna. No dia seguinte do seu nascimento, o pai dele deixa o governo da Paraíba e a família vai morar no sertão, na fazenda de Acauã. Com a Revolução de 30, seu pai foi assassinado por motivos políticos no Rio de Janeiro e sua família mudou para Taperoá. Inclusive, Taperoá é cenário de muitas das obras dele, onde ele morou entre 1933 a 1937. Nessa cidade, Ariano fez seus primeiros estudos e assistiu pela primeira vez uma peça de Malemolênios, em um desafio de viola, cujo caráter da improvisação seria uma das maiores marcas registradas também da sua produção teatral. A viola é parecida com aquela lá que tem no fundo, a viola caipira. A viola que eles usam lá no Nordeste tem uma característica que se chama, que ela é a viola repentina, né? Que lá tem a cultura do repente, que é esse tipo de improvisação musical que envolve muito também a rima na fala e o instrumento sendo tocado. Lá tem vários tipos de, de manifestações de improviso, né? Aqui a formação e vida acadêmica dele, né, e profissional também. Ele se formou em estudos secundários no ginásio pernambucano e no colégio Oswaldo Cruz. Ele fez faculdade de Direito entre 1946, formou em 1950, trabalhou com advocacia depois que ele terminou o curso em 1950 a 1956, foi professor de Estética na Universidade Federal do Pernambuco em 1956 a 1994. Ele escreveu uma tese de livre docência sobre a onça castanha e a Ilha Brasil, uma reflexão sobre a cultura brasileira, que ele aborda esses temas da cultura brasileira, né, em 1976. Ele se aposentou em 94 e ele foi nomeado doutor honoris causa pela Faculdade Federal do Rio Grande do Norte nos anos 2000. Bom, aqui estão algumas principais obras deste autor, né? Uma característica dele é que, justamente por ele ter nascido nesse contexto do Nordeste, ele tem bastante influência da cultura popular e também do cordel. Aqui eu tenho alguns cordéis, ó. Sou bem fã de cordel. E aqui vocês podem perceber, se eu não me engano, as 3 obras foram transformadas em filme. O Alto da Compadecida foi uma das mais famosas, né? A maior parte do público brasileiro conhece, né? Eu vou começar descrevendo ela. Ela foi uma comédia dramática escrita em 1955, apresenta equilíbrio perfeito entre a tradição popular e a elaboração literária, ao recriar para o teatro episódios registrados na tradição popular do cordel. Novamente, aqui. Esse aqui de Sete Milagres de Nossa Senhora da Aparecida, que foi o que trouxe a canonização dela, também contém esse contexto da, da parte religiosa do âmbito do Nordeste brasileiro, né? É uma peça teatral em forma de auto, que é um julgamento, né? Parecido com o auto da Barca do Inferno, que também é um julgamento em 3 atos. Escrito em 1955 pelo autor paraibano Ariano Suassuna. Sendo uma drama do Nordeste brasileiro, mescla elementos como a tradição da literatura do cordel, a comédia, traços do barroco católico brasileiro, novamente a cultura católica lá no Nordeste, religiosa, ainda a cultura popular e tradições religiosas. Apresenta na escrita traços da linguagem oral, na fala dos personagens, demonstrando a classe social, o local de onde eles provêm, e isso é bem característico da obra dele. Ele traz muito dessa parte da oralidade e apresenta também regionalismos relativos ao Nordeste, que são parte de fala, de gírias, essas coisas que são pertencentes a cada região. Aqui a gente tem outra obra que é o Santa e a Porca. Foi escrito em 57 por Ariano Suassuna, segue o modelo de comédia em atos, inspirado na tradição do teatro clássico, mas filtrada pela cultura nordestina e o espírito picaro do povo, que é o espírito caricato, né? Como drama ambientado no Nordeste brasileiro, a peça mistura elementos da cultura popular, religiosidade católica, a sátira social, devoção a Santo Antônio, os mal-entendidos em torno da porca de madeira e os jogos de engano armados por Carobá. Revela uma crítica leve, mas certeira a ganância e os atos e valores materiais.
É justamente essa devoção que faz um dos personagens principais ele querer assassinar uma porca, né? E daí esse santo aí, esse nosso personagem principal, ele tinha muita, ele era muito avarento, por assim dizer, ele tinha muita coisa a ver com dinheiro, ele tinha muita vontade de ser rico, né? E ele fez uma promessa a Santo Antônio, a sua devoção e tudo. A linguagem traz marcas da oralidade, expressões regionais que situam o público no universo nordestino e evidenciam a classe social e o caráter dos personagens. De novo, justamente essa característica das obras dele, né? Essa oralidade, essa parte dele trazer a cultura do Nordeste. E aqui tem o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, que também é um romance escrito em 1971. Romance de Ariano Suassuna, publicado originalmente em 1971, narra a história de Dom Pedro Diniz Ferreira, o Quaderna, apresentado por seu memorial em defesa perante ao corregedor, que uma vez que foi preso por subversão em Taperoá, interior da Paraíba. Justamente ele está sendo julgado, né, por ele ter se voltado contra as autoridades, né. Aqui o narrador personagem conta a saga de sua família e declara descendentes legítimos reais brasileiros, castanhos e cabras da pedra do reino do sertão, sem relação com imperadores estrangeirados e falsificados da casa de Bragança. Fala ainda seu envolvimento com as lutas e desavenças políticas, literárias e filosóficas no seu reino. Aqui um pouco mais sobre essa parte dessa importância dele, né? Ele chegou a ocupar o número 32, a cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras em 1990, né, a ABL. Ele também ocupou da Academia Pernambucana de Letras e da Academia Paraibana de Letras. Recebeu o título de doutor honoris causa em diversas universidades, como a Federal da Paraíba, né, e a Federal Rural de Pernambuco, a de Passo Fundo, a Federal de Ceará, e foi em 2020 oficializado como patrono da cultura do estado de Pernambuco. O reconhecimento artístico-cultural dele ganhou o Prêmio Nacional de Ficção, o Prêmio da Fundação Conrado Wessel. Sua peça Alto da Compadecida recebeu medalha de ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Ele criou o Movimento Harmonial em 1970 para produzir arte com base na cultura popular nordestina, que lhe deu grande conhecimento e influência. Suas obras foram traduzidas para diversos idiomas, indicando reconhecimento internacional. Ele foi professor de aulas de estética, conforme eu falei antes, na Federal de Pernambuco, desde 1956, e é considerado um dos mais importantes autores do modernismo brasileiro e um ícone da cultura popular do Nordeste. Aqui ele faleceu, né, em 2014 no Recife, aos 87 anos. E aqui estão as referências. Muito obrigado.